Será que é possível desenvolver doenças e outros problemas simplesmente porque eu não consegui perdoar alguém? A resposta é sim. E o nosso convidado especial vai responder a esta e outras questões. Por isso, fique até o final para aproveitar cada segundo desse vídeo. Nós fomos às ruas. Para quê? Para descobrir como as pessoas se sentiram após terem dificuldades para perdoar alguém. Assista o que elas disseram. Pressão alta, gastrite, diabetes, insônia, tudo isso pode ser reflexo de uma situação mal resolvida. A gente está aqui na rua para descobrir se de fato o corpo também sente. Já. Nossa senhora, principalmente aqui no peito, começa a doer tudo, um negócio, aí a garganta entala, sabe? É estranho. Sente um amargo, né? Uma angústia. Normalmente o coração bate mais, sobe a sua adrenalina, né? Sempre quando a gente acontece alguma situação chata com relação a conflitos, isso sempre causa um mal-estar da gente, né? E eu acredito que o que mais sente é o coração, né? Aquela dorzinha no interior. Acaba ficando agitado, causando um pouco de ansiedade, né? Então dá uma palpitação, uma dor no peito. Às vezes acho que eu já senti falta de ar também, porque eu fiquei muito nervosa. Muito obrigado, Isabela, por nos proporcionar um conhecimento com tanta leveza de um assunto tão sério. Obrigado mesmo. Agora, você se identificou com alguns dos nossos entrevistados? Em caso positivo, deixa aí o seu comentário para que eu e minha equipe possamos ler mais tarde e também conhecer um pouquinho mais você. É claro que as experiências variam de pessoa para pessoa, mas se tem um jeito de lidarmos com esse assunto de uma forma um pouco mais assertiva, é escutando o que diz o especialista no assunto. O que ele tem a dizer sobre isso? Por exemplo, sobre a falta que o perdão pode fazer em nossa vida. O não perdoar pode trazer que consequências à nossa saúde física? Então nós conversamos com um psiquiatra de larga experiência formado na USP e que sabe muito bem como tratar desse assunto. E ele nos trouxe informações valiosas sobre esse tema. Então veja o que ele disse. Eu estou agora ouvindo as palavras do Dr. Leandro Costa, um especialista nesta área em saúde mental. Vamos ver o que ele disse. Tem algumas bases neurocientíficas para onde vai parar o rancor dentro do nosso cérebro, que é uma região que ela é involuntária, ela não é um acesso consciente. E a ínsula, ela regula humor, ansiedade, estresse, dor, percepção de dor, atitudes impulsivas. Então, toda vez que a gente está ativando a ínsula, a gente está ativando todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, o rancor vai parar numa região onde a gente não tem controle dos sintomas que ele traz quando a gente pensa nele. Então, você vai estar o tempo inteiro em contato com sintomas de depressão, sintomas ansiosos, sintomas de estresse, a percepção de dor. Então, existe uma tendência a pessoas rancorosas o tempo inteiro em contato com sintomas de depressão, sintomas ansiosos, sintomas de estresse, a percepção de dor. Então, existe uma tendência a pessoas rancorosas a terem uma percepção de dor maior e desencadear, às vezes, um quadro como a fibromialgia. Aí a gente tem que entender aonde que está o perdão no nosso cérebro. E o perdão não está na mesma região. O que é o perdão? Então, é a decisão de deixar para lá raiva, angústia, sentimentos ruins direcionados àquela pessoa que nos magoou e nutrir empatia e compaixão por ela. Então é uma virada de mesa. O perdão está no córtex pré-frontal, na parte do cérebro que ela é voluntária. Então, se você trabalha as questões do perdão, você está trabalhando em córtex pré-frontal dorso lateral, que é uma região onde todas as tomadas de decisão da nossa vida passam por essa região do córtex. E tem uma outra coisa que passa por essa região que é bem interessante, que é a empatia. Então, a habilidade de ser empático também está relacionada a essa região. Então, quando você se põe no lugar do outro, a habilidade de se pôr no lugar do outro é algo que está relacionado com aquelas pessoas que têm uma tendência a perdoar mais. Então, assim, o rancor, sentir a raiva do rancor, ela é involuntária. Então, mas se você decide perdoar, isso é algo que está na parte do cérebro que
permite o aprendizado. Quais são os benefícios? Menos atividade insular. Então isso significa o quê? Diminuir a ansiedade, diminuir depressão, diminuir estresse crônico, diminuir impulsividade, e aí entra a questão do uso de substâncias, né? Todas essas coisas, diminuição de níveis pressóricos, então a gente sabe que a pressão ela consegue abaixar um pouquinho mais. E quando a gente fala em depressão, a gente não está falando só de tristeza, a gente está falando de toda aquela lista de sintomas da depressão. Então a gente está falando de prazer em atividades, a gente está falando em autoestima, atenção, concentração, memória, sono, apetite, pensamento de morte, ideação suicida. Tudo isso tende a melhorar quando a gente tem um hábito de perdoar as situações. Caso você seja uma pessoa com uma tendência a perdoar, você sempre tentar o mais rápido possível lidar com aquela situação. Se aquilo passou já para algo rancoroso, um rancor, às vezes você já precisa de uma ajuda profissional, um psicólogo que te ajude a trabalhar e fazer esse trabalho de empatia, de ressignificação, de compaixão. Nem sempre a pessoa consegue fazer isso por conta própria, principalmente se isso já é uma coisa mais de longo prazo, mais de longa data. Então a ajuda profissional nesse momento pode ser importante. Às vezes até uma ajuda de um psiquiatra pode ser necessário. Praticar a autocompaixão, praticar a empatia, treinar uma linguagem assertiva, conseguir sempre trabalhar os problemas sem deixar para lá, para a hora que acontecer de fato uma traição, uma situação que você esteja diante de um dilema, que esses fundamentos já estejam bem treinados. E aí vai ficar mais fácil você conseguir vencer isso. É realmente um privilégio ter acesso ao conhecimento do Dr. Leandro Costa e, aliás, inclusive, eu agradeço a presença dele aqui nesse vídeo e também a equipe que fez com que essa entrevista fosse possível. Mas e você? Você conseguiu perceber o risco que eu e você corremos ao não liberarmos o perdão para alguém? Bem, existem momentos que falar é infinitamente mais fácil do que fazer, e perdoar, com certeza, é uma dessas situações. Na Bíblia, nós encontramos diversos relatos de pessoas que tiveram a sua vida transformada. E o mais impressionante é o quanto estas histórias, essas biografias, conseguem ser tão únicas e, ao mesmo tempo, tão semelhantes à nossa realidade. A primeira história que nós vamos estudar hoje precisa ser analisada com muita atenção e muito carinho. Eu vou lê-la para você. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe comigo. Eu vou ler o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Leia comigo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Esse é um detalhe que eu já quero interromper a leitura para explicar para você. Jesus estava em casa. O que significa isso? Bem, para começo de conversa, eu percebo que muitas histórias da Bíblia, aliás, a maior parte delas, são descrições temporais, geográficas, usos e costumes, expressões idiomáticas, mapas, e nós, às vezes, passamos por alto essas informações, desconhecendo o fato de que, se o Espírito Santo as colocou na Bíblia, é porque elas não estão ali de enfeite, elas têm algo para nos esclarecer a respeito daquele relato. Então, vamos pegar esse detalhe. Jesus estava em casa. Como eram as casas do tempo de Jesus? Eram muito mais simples do que nós podemos imaginar. Normalmente, essas casas tinham apenas uma entrada e um lote todo murado, e a casa ficava ali, como se fosse quase um forte Apache, sabe? Lembra aquele forte Apache antigo? Então você tem ali a casa feita de madeira, em alguns lugares, mas na região da Galileia as casas eram feitas mais de pedra, porque eles não tinham muitas árvores ali. Então, era uma casa feita de pedras, simples, e o telhado também era feito de várias pedras colocadas, assim como um Lego. Telha por telha, na verdade, pedra por pedra colocada. E em cima desse telhado, a família podia ter até uma convivência social, porque, devido ao calor, as pessoas passavam a maior parte do ano sobre as casas, literalmente no telhado delas, até dormiam ali. A chuva ali é rara e a maior parte do tempo é calor, então é mais confortável ficar em cima do telhado, tendo apenas uma cobertura, do que dentro da casa. Então era num ambiente desse que Jesus estava. Como eu falei, essa casa tinha uma entrada, um pátio
E nesse pátio, Jesus estava dando ensinamentos. Provavelmente era a casa de Levi e Mateus, alguns presumem, porque ele morava ali em Cafarnaum. E Jesus estava recebendo pessoas. O pátio não deveria ser muito grande. Talvez umas 50 pessoas já eram bastante para lotar aquele ambiente. E aconteceu o seguinte: quando Jesus estava ali ensinando, a Bíblia continua dizendo: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. Lembra que eu falei da porta única? E ele lhes pregava a palavra. Na continuidade, a Bíblia diz assim: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Esse é outro detalhe do texto que merece uma nota de destaque. Estavam ali homens trazendo um paralítico. Aqui eu aponto para a segunda importância do texto, ou o segundo elemento a ser esclarecido. Quão significativo é o trabalho de amigos da comunidade em prol de alguém que está necessitado. Aquele homem era um paralítico, mas para chegar até Jesus, ele precisou dos seus amigos. Então aqui na terapia do perdão, nós já vemos 2 elementos básicos. Você não pode sofrer sozinho. No seu processo de cura, você tem que depender da ajuda de outros. Então você tem que ter a humildade do paralítico de se deixar ajudar. Muitas vezes nós, quando estamos com os nossos problemas, por causa do orgulho, a vergonha, o temor de mostrar fragilidade, não queremos ser ajudados, mas precisamos contar com a ajuda dos demais. E o segundo elemento, pode ter certeza que esses amigos do paralítico, ao fazerem um esforço de levarem-no até Jesus, eles também estavam ajudando a si mesmos, porque, acredite se quiser, uma forma de terapia muito eficaz é ser útil a alguém que está precisando. Muitas curas para os traumas emocionais consistem em ajudar nosso semelhante. O problema é que muitas vezes não queremos ajudar o próximo, sabe por quê? Estamos ocupados demais com nossas dores. E esta é uma armadilha emocional para você não resolver o seu problema. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Você não pode tornar os seus traumas, as suas dificuldades, os seus problemas, um filho único mimado. Há pessoas que pensam que porque estão sofrendo, o mundo tem que parar em prol do seu sofrimento. Assim, o sofrimento acaba sendo o centro da sua vida e ele não consegue enxergar nem a solução para aquele problema, porque o problema ocupa todos os espaços do seu pensamento. A sua cura, muitas vezes, está em sair do seu problema, se identificar com o problema do seu semelhante e ser útil para ele. Assim começará o seu processo de restauração, o seu processo de cura, o seu processo de perdão. Na continuidade do texto, diz o verso 4 que, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Você se lembra que eu falei que os telhados, na verdade, não eram telhas francesas de barro como estamos imaginando, mas eram telhas de pedra, ou seja, verdadeiras pedras colocadas uma após a outra, como se a casa fosse feita com um lego? Levantar aquelas pedras pesadas ali demandou grande esforço. Aqueles homens realmente eram amigos daquele paralítico. E quando eles levantaram, a Bíblia diz que eles começaram a baixar a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que coisa interessante. Eles foram ali para curar aquele homem. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados daquele homem. Por que Jesus já não o curou imediatamente? Por que antes de curá-lo, Jesus perdoou-lhe os pecados? Você sabia, o Dr. David Simmons, um especialista em psicologia dos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Culpa, onde a psicologia e a religião se encontram. E nesse livro ele disse que 78% das pessoas que estão internadas nos hospitais com as mais diferentes moléstias, da enxaqueca, pressão alta e até alguns tipos de cânceres, 78% dessas pessoas estão naquele estado por um problema de perdão não concedido ou culpa não resolvida. Olha só, as doenças psicossomáticas são muito maiores e mais graves do que nós podemos imaginar. Há alguns tipos de cânceres que são desenvolvidos por problemas estão perdoados.
olha que coisa interessante. Eles foram ali para curar aquele homem. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados daquele homem. Por que Jesus já não o curou imediatamente? Por que antes de curá-lo, Jesus perdoou-lhe os pecados? Você sabia, o Dr. David Simmons, um especialista em psicologia dos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Culpa, onde a psicologia e a religião se encontram. E nesse livro ele disse que 78% das pessoas que estão internadas nos hospitais com as mais diferentes moléstias, da enxaqueca, pressão alta e até alguns tipos de cânceres, 78% dessas pessoas estão naquele estado por um problema de perdão não concedido ou culpa não resolvida. Olha só, as doenças psicossomáticas são muito maiores e mais graves do que nós podemos imaginar. Há alguns tipos de cânceres que são desenvolvidos por problema de culpa ou rancor. Isso é muito sério. Por isso que Jesus tinha que mostrar àquele homem que a cura dele tinha que ser antecedida por sua cura mental, emocional. Ele tinha que se sentir perdoado. Na continuidade do texto, a Bíblia diz o seguinte: estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, tome a sua maca e ande. E Jesus operou a cura daquele homem, porque Jesus pode sim trazer não apenas a cura emocional, mas também a cura física, porque na antropologia de Deus, digamos assim, não há muita separação entre mente e corpo, entre a parte espiritual e a parte física do nosso ser. Questões emocionais também repercutem na área física, e o mundo espiritual está completamente envolvido nisso. Você entendeu a mensagem bíblica? Agora, antes de nos despedirmos do vídeo de hoje, eu quero que você ouça um testemunho de uma pessoa que, como eu e como você, passou por muitas situações complicadas durante sua vida. Aliás, complicadas demais. A Adriana não viveu há 2000 anos como aquele paralítico. Ela está viva em nossos dias hoje, compartilha de situações parecidas com o nosso tempo, e a história de vida dela mostra o quanto os ensinamentos bíblicos continuam válidos hoje, mesmo depois de milhares de anos que foram escritos. Então preste atenção no testemunho da vida da Adriana, talvez você vai se sentir muito próximo do que ela passou, e eu espero que a vitória dela seja um incentivo também para você no problema que você está enfrentando aí hoje. Preste atenção nesse testemunho. Eu me casei muito cedo, me casei com 19 anos, basicamente para mim sair de casa, né? Porque eu tinha muitos problemas familiares e eu gostaria de casar pensando que assim eu me livraria deles. E eu me casei com um rapaz cuja mãe era muito apegada e não deu espaço para a gente ter nosso relacionamento de casal, né? Nossos erros, nossos acertos. Ela era uma pessoa que se intrometia bastante, em toda e qualquer oportunidade ela me humilhava, né? O que foi me causando muito rancor e até um certo ódio, né? Nós brigamos, eu fui até a casa dela e falei tudo o que eu estava sentindo. E eu falei de uma forma muito pesada, me arrependo até hoje pela forma que eu agi com ela, né? E aquilo culminou numa briga na minha casa muito grande, qual ele pegou as coisas dele e desapareceu sem nos dar notícias, né? Nem para mim e nem para o meu filho. E ela, enquanto mãe, falou para ele, né? Para ele escolher ou ele ficaria comigo e com o nosso filho, ou ele escolheria a família, né? E ele optou pela família dele. A família éramos nós, né? Mas a família que eu digo pai e mãe, ele optou pelo pai e pela mãe e nos deixou. E o nosso filho tinha apenas 1 ano de idade. Então eu fiquei muito revoltada, criei dentro de mim uma revolta muito grande por conta disso.
e a culpava pelo fim desse relacionamento, né? E chegou num ponto assim que esse ódio ele me dominava as minhas ações, os meus dias. Era como se ela estivesse acorrentada a mim e eu a carregava para todos os lugares, né? Eu decidi que eu não queria mais esse sentimento dominando a minha vida, né? E eu procurei conversar com alguém. Conversei com uma senhora muito simples, né? Qual eu contei o meu problema para ela, a minha situação, qual que eu estava passando e que eu não gostaria de viver mais aquilo, que eu gostaria de ser liberta dessa situação. Então ela me orientou dizendo o seguinte: todas as vezes que você se lembrar da sua sogra, você ora um Pai Nosso para ela, né? E assim eu fiz. Todas as vezes que vinha aquele sentimento de revolta e de ódio dentro de mim, eu orava esse Pai Nosso. Até que, graças a Deus, chegou o tempo de não sentir mais nada, de lembrar e não doer, de não sentir revolta e nem mágoa. Porque a partir daquele dia, a minha relação com as pessoas também mudou. Eu não costumo mais aguardar mágoa de todo mundo, de ninguém. Aliás, eu não consigo mais guardar mágoa. E hoje eu venho dizer aqui que eu estou liberta desse sentimento de rancor, de mágoa, né? E graças a Deus vivo a minha vida, nos falamos nas oportunidades, com muito respeito, né? E graças a Deus essa situação teve um fim na minha vida. Forte, não é mesmo? Eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado se identificou com esse testemunho. E eu espero que a vitória que a Adriana teve em sua vida seja também a sua vitória. Porque o mesmo Deus que a ajudou pode ajudar você hoje. Basta você pedir ajuda a Deus. Infelizmente, enquanto nós estivermos aqui na Terra, do outro lado da eternidade, essa é a realidade que nós teremos que enfrentar. Problemas, decepções. E eu sei, repito, perdoar não é algo simples, pelo contrário, é complicado. Mas seguindo o exemplo de Cristo, em sua ação mais desafiadora e complexa, nós conseguiremos perdoar, porque a graça de Deus vai nos curar e nos capacitar para isso. Aliás, lembre-se de que perdoar é essencial para a manutenção da sua vida e da sua saúde. Ainda que pareça algo impossível, eu repito, pelo poder de Deus, eu e você seremos capazes de perdoar, de seguir em frente, mesmo diante de tragédias que não podemos mais mudar. Nos próximos dias, nós ainda vamos conversar um pouco mais sobre o que significa o perdão na Bíblia, a importância de perdoar a si mesmo pelos erros cometidos no passado e, finalmente, como perdoar a meu semelhante. Esta é uma oportunidade de transformar a sua vida da água para o vinho e também transformar o seu relacionamento com Deus, com seus semelhantes, consigo mesmo. Então não deixe nenhum dia passar. Não restam dúvidas sobre os efeitos positivos que essa semana poderá fazer em sua vida.